Ler a palavra de Deus. João, capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Palavra de Jesus Cristo, nosso próprio Jesus falando esta palavra. Nessa noite eu quero começar a falar de princípios. Muitas vezes, com o passar do tempo, com a nossa idade, nós acabamos esquecendo dos princípios, eu digo dos princípios básicos. E é sempre bom nós relembrarmos eles, o básico do funcionamento das coisas. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas esquecendo os princípios básicos. As pessoas, quando vêm a Jesus Cristo, se você veio pela primeira vez ou pela primeira vez está escutando a palavra de Deus, ouvindo falar sobre Jesus, tem que se lembrar do básico. Jesus veio para nos salvar e trazer para nós a salvação. Ele trouxe a palavra da oportunidade, a oportunidade em que nós possamos ser salvos. Graças a Deus por isso. Como nós temos o costume na igreja de ler todo um capítulo por culto, nós estamos lendo Levíticos e é uma enormidade de coisas que o povo hebreu, o povo judeu tinha que fazer. E graças a Jesus Cristo, os sacrifícios caíram por terra. Jesus rasgou o véu. Somente Ele, nele, é o sacrifício suficiente. Mas por que eu estou falando de princípios? Sempre quando nós vimos a casa de Deus, vimos buscar alguma coisa de Deus, uma cura, uma libertação, e às vezes nós não alcançamos e acabamos ficando frustrados. Mas como ficamos frustrados, Deus não deixa ninguém frustrado. Deus está para abençoar todo mundo que crê neles. Mas essa palavra que você leu, o que tem a ver com o que está falando? Que nem eu disse, o princípio das coisas. Aqui foi o próprio Jesus que falou, e ele disse que é onde ele estiver, no caso, onde Jesus estiver, ali os seus servos estarão, e ali Deus vai poder honrar as pessoas. Mas como assim? Porque hoje em dia, muitas vezes nós viemos buscando Jesus, mas nós não estamos querendo seguir o caminho de Jesus. Nós queremos forçar que Jesus siga o nosso caminho. Mas não é assim. Nós temos que seguir o caminho de Jesus. Mas para seguir o caminho de Jesus, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que abrir mão dos nossos pecados, das nossas doutrinas humanas, temos que largar mão de tudo isso e seguir somente Jesus. A maioria de hoje em dia, o que nós acabamos buscando? Nós acabamos buscando um Jesus e quer que ele trilhe com nós o caminho que nós queremos. Mas o nosso caminho não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é diferente do nosso caminho. Muitas vezes nós queremos que Deus sonhe os nossos sonhos, mas os nossos sonhos não estão sendo os sonhos de Deus. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus quer para a nossa vida. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter isso na nossa mente. Até em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, depois se vocês quiserem ler, tem uma passagem que diz que nos foi dado a graça de poder morrer por Jesus. Olha como eles eram tão firmes e tão convictos do que eles seguiam na palavra de Deus. Será que hoje em dia nós teríamos essa de coragem de falar isso? Nós estamos nos colocando, às vezes, num patamar superior a Deus. Nós não queremos mais ser chamados de servos. Nós acabamos querendo ser chamados talvez do mesmo nível, mas nós somos servos de Deus. Como o próprio Jesus ensinou. Ele falou aqui que é para nós seguir os nossos caminhos. E olha lá antigamente o que eles falavam, os apóstolos falavam, cartas aos Filipenses, que foi falado, que teve a chance de nós podermos morrer por Jesus. Esse é o caminho que Jesus deixou. Naquela época, sim, eles morriam realmente por Jesus. Hoje em dia está mais tranquilo nessa parte, mas muitas vezes para nós morrer, temos que morrer algumas das nossas coisas que nos estão apegando a este mundo. Pode ser uma partida de futebol, pode ser uma danceteria,
pode ser uma festa. Qual que é o caminho que nós estamos querendo seguir, que não é o caminho que Jesus nos ensinou, que não é o caminho em que Ele está? Talvez nós estamos nos desviando dessa rota e nós estamos deixando-nos morrer, a nossa alma está perecendo por nós querermos trilhar o caminho que é do nosso coração e não do coração o que Jesus nos ensinou ou o que Jesus nos deixou dito na sua palavra. Estamos querendo, às vezes, colocando à nossa frente um pedido particular nosso, ao invés do que seria o que Jesus quis passar para nós, ou o que Ele queria que nós trilhássemos. Jesus deixou a sua palavra dele para a nossa salvação, e não há nada maior, nada melhor do que nós podermos levar esta palavra adiante. E não tem nada melhor do que trilhar no caminho de Jesus para nós podermos encontrar Ele, falando sobre a sua palavra, ensinando às outras pessoas a palavra de Jesus, ensinando a palavra de Deus, ensinando os seus preceitos, o que Jesus deixou ensinado, o que Jesus disse para nós fazermos, para nós podermos agradar ao Pai. E nós estamos acomodados, achando que nós ficamos parados, que Jesus vai vir trilhar o nosso caminho junto com nós. Mas não é isso que Ele deixou escrito, como nós acabamos de ler. Jesus quer que nós sigamos Ele. E nós estamos ficando acomodados. Mas como assim acomodados? Nós estamos ficando acomodados porque eu sempre gosto de dizer que as pessoas sempre têm uma desculpa para qualquer coisa. Quando a palavra de Deus vem e toca o coração, as pessoas hoje em dia sempre dizem que aquela pessoa também é pecadora, aquela pessoa também, então ela não pode falar. Todos os apóstolos aqui, única pessoa, o único que não pecou foi Jesus. Fora Ele, todo mundo pecou e todo mundo vai pecar. Só teve uma pessoa perfeita e essa foi Jesus. As pessoas sempre botam uma desculpa à sua frente para não querer trilhar o caminho de Jesus. Às vezes essa desculpa é os próprios filhos, é o dinheiro, é o trabalho, é as festas, que nem eu falei. Elas querem dar a graça, eles querem receber a graça de Deus, mas não querem prestar louvores a Deus, não querem trilhar o caminho que Jesus deixou. As pessoas não querem ser servas do nosso Senhor, não querem ser servas de Deus. As pessoas querem simplesmente serem servidas por Deus. Elas gostam de ter só uma via de mão única. E não é isso que Jesus ensinou. O comodismo está deixando as pessoas querendo que Jesus, eu sempre vou bater nessa tecla, trilhar o caminho junto com elas, mas não é assim. Nós temos que trilhar o caminho de Jesus. E nós, nos tempos atuais, sempre estamos colocando uma desculpa. Eu não preciso falar de Jesus. Eu não prego na igreja, eu não faço isso, mas não é nisso que eu estou falando. Falando de Jesus é em casa, é no trabalho, é na escola, é na rua, é para um parente, é para um conhecido. É assim que se prega a palavra de Deus. É assim que se apresenta o Senhor Jesus para as pessoas. E nós estamos colocando esse comodismo na frente. Eu não preciso fazer isso porque tem outros que fazem. Eu não vou fazer tal serviço para a casa de Deus porque tem outros que fazem. E isso vai acomodando a pessoa vai ficando cada vez mais acomodada. E ela começa a parar no caminho. Jesus sempre quer pessoas ativas, pessoas que falem da sua palavra de Deus. Você não precisa vir e pregar a palavra com o microfone, mas Jesus quer que você leve a palavra de Deus lá no seu trabalho, na sua casa, na empresa, na escola. Jesus não quer que você fique cômodo, porque Ele sabe que no momento em que você acomodar, o momento em que você não pensar nele, é ali que o diabo vai atuar na sua vida. E quanto mais cômodo for para o diabo, melhor é. Porque quanto menos você pensa em Deus, mais a sua mente fica ocupada com outras coisas que não vêm da palavra de Deus, que não é o que o Jesus ensinou. E cada vez menos o Espírito Santo vai ficar com nós. Então vamos começar a ter esse desejo
de não ficarmos parados e sim seguir o caminho, de ser pessoas atuantes, que no momento em que nós tivermos alguma dificuldade, passarmos por alguma enfermidade ou por passar qual que for o problema, se nós estivermos no caminho seguindo Jesus, Ele vai estar com nós e Deus vai ouvir nossas orações. Ele vai poder nos abençoar. Deus é misericordioso, que não tem nem como contar a sua misericórdia que Ele é com nós. Mas nós temos que dar o nosso passo de fé, porque graças a Deus nós estamos num tempo em que nós podemos falar da palavra de Deus abertamente. Ninguém vai sair atirando pedra em nós ou querendo cortar a nossa cabeça por termos falado de Jesus. Olha a oportunidade que nos foi dada. Tem pandemia, tem inúmeras outras doenças, mas nada lhe impede para poder falar a palavra de Deus. Existem inúmeros meios de falar. E Deus não quer que nós ficamos acomodados, Ele quer um movimento, Ele quer que nós nos movimentamos, que nós trabalhamos em sua obra, que daí sim Ele vai poder nos operar na nossa vida. Você vai ver quão diferente e quão maravilhoso é poder trabalhar para Deus. O momento em que você toma essa posição e diz, não, realmente agora eu vou trilhar o caminho de Jesus, eu vou seguir Jesus, eu vou esquecer, vou deixar morrer essas coisas antigas que estavam comigo. Vou deixar de querer trilhar esse caminho que eu estava querendo colocar na minha vida e trilhar o caminho que Jesus quer que eu trilhe. O caminho que Jesus trilhou e que eu tento seguir Ele. Você vai ver como melhor vai ser a vida. Vai ver que não vai ter mais depressão, a depressão vai cair longe. Você vai ver que não vai ter mais angústia, ansiedade. Você não vai mais se abalar com as coisas que o mundo oferece ou que coisas que economia baixa, economia alta, você não vai mais se preocupar com isso. Porque o seu primeiro pensamento vai estar em Deus. Esse é o nosso objetivo, ter Deus em nosso coração, ter Jesus dentro de nós, aceitar Ele. No momento em que nós temos o Espírito Santo e temos Jesus dentro de nós, fica muito mais fácil suportar as coisas do mundo. É isso que Jesus quer. Ele disse que nós vamos ter aflições aqui, mas Ele deixou um consolador para nós também, que é o Espírito Santo. Só que nós só podemos ter o Espírito Santo no momento em que nós trilhamos o caminho de Jesus. O momento em que nos acomodamos, que nós paramos de falar de Jesus, que nós paramos de buscar Ele, que nós paramos de vir à sua casa de oração, que nós paramos de trabalhar para Ele, é este momento em que o Espírito Santo começa a se afastar. E é aí que nós deixamos brecha para o inimigo trabalhar. E é ali que o inimigo quer que nós acomodemos. Porque Deus deixou escrito na sua palavra que Ele não gosta de pessoas mornas. Ele prefere que ela for fria do que uma pessoa morna. Deus quer pessoas quentes. E não existe mais morno do que uma pessoa que é acomodada. Uma pessoa que ganhou um seu lugar cativo, que não faz nada. É essas pessoas que o diabo quer que as pessoas fiquem assim. E muitas vezes as pessoas acabam se enganando, nós mesmos acabamos nos enganando. Porque nada me oprime, eu não tenho dificuldade, eu não tenho nada na vida, eu estou estável, não preciso fazer nada. Que nem diz, eu durmo num berço esplêndido, não preciso fazer nada, eu fico deitado na rede o dia inteiro. Que é o que uma pessoa mais morna que isso? A pessoa não leva a palavra de Deus adiante, ela não demonstra Jesus para as outras pessoas, porque não tem nada melhor do que demonstrar a palavra de Deus com atitudes. Não existe melhor jeito de fazer, de falar, de fazer a palavra de Deus entrar no coração de outra pessoa é com nossas próprias atitudes, com o nosso comportamento, com certas situações que acontecem, um comportamento que Jesus ensinou. Isso é o que nos faz caminhar o caminho de Jesus. E muitas vezes nós acabamos deixando isso de lado e ficamos cômodos. E Deus não quer que nós ficamos cômodos. Deus quer que nós sejamos ativos. E que nem eu disse, muitas vezes nós queremos que Jesus trilhe o nosso caminho, só que o nosso caminho é cheio de pecado. E onde há pecado, não há o Espírito de Deus. Deus não habita onde há pecado. Deus habita onde há um coração limpo e puro.
E Deus está dando a chance para nós termos esse coração limpo ainda. Deus ainda não voltou, o Espírito Santo está ainda aqui. Eles podem nos abençoar a qualquer momento. É só nós pegarmos, abrirmos o nosso coração e sermos sinceros com Ele. Eu não sei falar, eu não sei como falar com Jesus. Não precisa ter palavras bonitas para falar com Jesus. Jesus, quando veio à Terra, foi um homem simples. Faça uma oração simples com Jesus. Seja sincero do fundo do coração, fale abertamente com Jesus que Ele vai ouvir. Não precisa ficar repetindo muitas palavras, até o nosso próprio Jesus falou isso. Uma oração simples do fundo do coração, de arrependimento e faça seu pedido para Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir. Peça para Deus que quer seguir o seu caminho. Não precisa enfeitar palavras. Jesus conhece, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe a nossa intenção de falar com Ele. E Ele sabe o que nós queremos. E Ele não vai deixar de nos atender por nós falarmos feio ou mal. Isso não tem problema com Ele. Jesus ensinava com parábolas para as pessoas para que elas entendessem melhor. Então, por que nós vamos querer dificultar hoje em dia? Vamos falar de um jeito simples com Jesus, mas sem faltar o respeito, obviamente. Mas ter aquela oração simples, de coração com Jesus, pedir para Ele a partir desta noite, que Ele nos abençoe, que nós tenhamos um coração limpo, que nós vamos querer levar a Sua palavra adiante, que nós vamos querer seguir o caminho de Jesus, que no momento em que nós pedirmos por ela, Ele realmente, Deus vai olhar para baixo e vai dizer, aquele servo está me honrando, e se ele está me honrando, eu posso honrar ele também. Aí você vai ver que não vai faltar mais nada na sua vida. Amém?